Pessoal, boa noite. Muito bacana ver as carinhas queridas aí. Essa live ela inicia um novo ciclo, né, desse projeto que não nasceu com a intenção de ser um projeto, se tornou um projeto, a meu ver, muito profundo, muito fresco, muito moderno, assim, porque assuntos não nos faltam, né? E, e eu convidei para quem não sabe, eu convidei durante a pandemia um dos pensadores que eu mais admiro do Brasil, que está aqui presente, que é o Gregório Queiroz, nosso colega de São Paulo, e convidei o Gregório para fazer uma live sobre o Paul, né? Porque é um cara que vem pensando Paul Nordorf, Clive, Helen Boni comigo desde o ano 2000, e ele super topou na hora, e o que era para ser uma live só se transformou em 23, né, lives. Muito me orgulho. Ontem a gente estava conversando, assim, é um projeto muito bacana. E, e aí o Gregório, em função de uma carga horária profissional, não pôde continuar, mas que bacana, ele está aqui, né, com a gente. E aí eu convidei uma outra pensadora, né, das que eu mais admiro no Brasil, e admiro porque pela paixão dela por musicoterapia, pela inteligência dela, pela sensibilidade dela, pela musicalidade dela, pela nossa relação também, não vejo performance em musicoterapia, em qualquer terapia, sem uma grande dose de humanidade. E eu tenho aqui, né, no convite que eu faço para a Marina, prioritariamente uma enorme pessoa que eu sei que ela é. Então, qualquer projeto que eu faça com Gregório, com Marina e com vários de vocês, é um projeto que vai dar certo, porque é um projeto lotado de humanidade, né? Então, agradeço mais uma vez, eu já tinha feito isso na live passada, no encerramento desse ciclo, agradeço mais uma vez a interlocução e os diálogos com o Gregório, que bom que ele vai, quando ele puder, ele vai estar presente aqui, e dou as boas-vindas para a Marininha aí, e que a gente tenha vida longa. Começou com a proposta de uma live, eu sei lá onde é que nós vamos parar, Marina, talvez só no fim mesmo, assim, e eu acho que é um projeto bastante longo e bastante profundo, assim. Então eu passo a bola para a Marina para ela falar algumas palavras também antes da gente entrar no conteúdo de hoje. Gratidão imensa, André. Nossa, que honra estar aqui. Muito obrigada pelas suas palavras, por essa passagem. Obrigada também, Greg. Muito obrigada por todas as lives que vocês fizeram juntos, que nos enriqueceram imensamente. Adorei também, André, o Marininha, que você me chama de Marininha. Eu acho lindo que eu sou uma geração depois, né? Então, para mim é uma honra estar aqui compartilhando desse olhar de quem veio um pouco depois. Então, por exemplo, quando eu leio o livro da Linda, de 2001, né, Musicoterapia Musicocentrada, Linda, 120 sessões, 2001, eu tinha acabado de entrar no ensino médio. E aí, então, eu fui tá nos ler isso. chamando de idosos, De Gregório. jeito Bem, nenhum, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que eu venho com esse outro olhar, que não é melhor nem pior, gente, que era eu. Né? E nesse sentido, falando nesse sentido, como que eu fico honrada de estar aqui, né? Ter seguido vocês e ter agora conseguido estar aqui pertinho, mesmo que virtualmente, né? E quando eu comecei a estudar a musicoterapia musicocentrada, eu ainda não vislumbrava onde que tudo isso ia chegar, né? Como que as minhas inquietações e energias e formas de pensar, como que isso tudo ia desenvolver. Então, estou realmente muito feliz de podermos estar fazendo isso junto e espero também que possamos fazer mais lives. Acho que nem o céu é o limite, né? Vamos indo. O tanto que a gente tiver coisa para discutir, para aumentar os nossos próprios saberes, né? Acredito que eu vou aprender muito aqui. André, você pediu para eu me apresentar, então eu fui falando assim, esqueci de me apresentar, né? Para quem não me conhece, então eu sou a Marina, sou musicoterapeuta, me formei em Ribeirão Preto em 2007, sou de Belo Horizonte, mineira, como o André falou, e aí voltei para Belo Horizonte,
Já trabalhei por muito tempo em projetos sociais, consultório particular, e depois, em 2016, eu comecei a lecionar na UFMG. Então, eu sou atualmente professora do curso de musicoterapia da UFMG. Tem alguns alunos aqui também presentes, fico tão feliz. Alunos e ex-alunos, eles já formaram aí comigo. E fico muito feliz, assim, tenho essa honra de poder levar mais, fomentar mais essas ideias da musicoterapia musicocentrada na UFMG, né? Poder levar isso para eles também, e eles, o pessoal que sai da UFMG poder se formar musicoterapeutas também, sabendo um pouquinho mais aí da existência desse pensamento, dessas práticas. E o que mais que eu preciso falar? Que eu, junto com a Carol Veloso, que é uma musicoterapeuta aí do CD, né, André? A gente coordena um grupo de pesquisa sobre as 15 lives, as 15 primeiras lives de André Brandalize e Gregório Queiroz. A gente tem analisado os dados dessas lives e a gente está buscando organizar em temas teóricos, sistematizar um pouco, encontrar mais bem assim o que é da fundamento, o que é do pensamento de agora, o que é do que vem do Zucker, o que vem do Paul, o que é a musicalidade na visão de vocês, como se leva isso para a prática clínica, sabe? Então, a partir dessa análise de dados das lives, estamos aprendendo muito, e também nos inquietando muito com o que ainda pode vir a acontecer. Então, passo a palavra de novo para você, André, para você contextualizar a live de hoje. A gente tem um dos principais objetivos é dar continuidade para toda a tradução do Healing Heritage, né? Como eu vinha fazendo com o Gregório. A última que fizemos foi Exploração 14, arquétipos musicais ou arquétipos sonoros, e a gente daria continuidade. Porém, em função até do que vem emergindo de conteúdo no grupo de pesquisa das meninas, a Marina escreveu um e-mail direcionado à equipe de pesquisa e também a mim, e acho que é o Gregório também, e eu não vi se foi para todo mundo ali e tal. E aí eu achei muito pertinente, né? A Marina faz uma série de ponderações, assim, que tem a ver com colocarmos, eu tenho falado para a minha equipe, para os meus estagiários, acho bem importante, porque vamos colocar os nomezinhos nas prateleiras. E muito bacana que o Gregório está aqui, muito bacana, bem-vinda, Clara, que a Clara está aqui também, a Carol está aqui. A Clara é uma estudiosa também de musicalidade, muito dentro da musicoterapia musicocentrada, gosta muito de clinical musicianship. E eu acho que é legal a gente estar junto aqui não necessariamente para bater martelos em termos de dizer isso é aquilo outro, mas de a gente aprofundar a reflexão e colocar nomezinhos e termos e conceitos em prateleiras, né? E acho que sempre a gente tem que contextualizar legal. Eu trouxe aqui, estou com um baita material. Da minha parte, eu quero dar muita data, e a gente chegar onde a gente está nessas ramificações vindas de um legado de Paul, Clive e Helen Boni, mas fundamentalmente, Gregório, de um legado de Paul Nordhoff e Helen Boni e de suas musicalidades, né? Que a gente, até a live 23, a gente vem batendo muito nessa tecla, né? E aí vem o resultado disso aí, que eu quero trazer esses nomes e esses conceitos. Então, eu gostaria que a Marina trouxesse algumas das questões que ela colocou no e-mail e que esse e-mail nos alicerce até o final da live. As lives têm uma intenção assim de serem assim, durar 1 hora, não muito mais, até pelo nosso tempo, e é muito conteúdo. O que falta, a gente continua numa próxima live. Aliás, a próxima é dia 29 de setembro, tentem se agendar, sempre sexta-feira às 19 horas, tá? Então, a gente não vai faltar uma por mês para a gente dar conta desse conteúdão aí. Marina, por favor. Então, esse e-mail que ao qual o André refere, né, tem a ver com alguns artigos que eu li do André, publicações, né, também a última edição do livro do Gregório Queiroz,
os aspectos da musicalidade, da música do Paul Nordorf, e coisas que eu venho pensando desde, não sei, desde quando eu comecei a estudar musicoterapia e música centrada, e estudar mais a fundo, né, lendo os textos e tentando entender onde que está esse nome, musicoterapia musicocentrada, onde que está enquanto um paradigma, que eu acho que eu vou falar essa frase depois, pensar nos termos, né? Então, onde que está a musicoterapia musicocentrada enquanto um paradigma, que seria uma filosofia geral de um pensamento que rege musicoterapeutas, onde que está a musicoterapia musicocentrada enquanto um modelo ou uma abordagem, utilizando eles como sinônimos, e onde que está a musicoterapia musicocentrada nas especificidades de cada um, são coisas que o André fala principalmente no artigo da Revista Brasileira de Musicoterapia de 2015, é isso, André, não é? 2015, que é um texto em inglês, se chama Music Centered Music Therapy, e também numa das mesas redondas da segunda jornada brasileira, que é, então, uma publicação de 2008, Segunda Jornada Brasileira de Musicoterapia Musicocentrada. Nos dois, André, você fala da musicoterapia musicocentrada como uma coisa, difícil de falar o nome, como uma musicoterapia, que existem várias formas de serem feitas. Em algumas dessas publicações, né, utiliza a palavra paradigma e outras utiliza a palavra modelo. Em alguns momentos, eu entendo, e aí é eu, né, Marina, como eu entendo, desde lá do livro de 2001, em alguns momentos eu entendo que tem se apresentado nessas publicações brasileiras esse paradigma, nesse sentido, falei que eu conceituar os termos, né? Paradigma nesse sentido de uma filosofia geral ou uma teoria geral que abarque tudo que é centrado na música, em musicoterapia, né? Tudo onde até o André fala disso, desse texto de 2008, citando o Music Centered Music Therapy, de Kenegan, né? Todas as práticas e teorias da musicoterapia onde o núcleo é a própria música. Então, isso é o termo que eu estou chamando de paradigma, né? Eu estou entendendo o termo paradigma como essa filosofia geral, até eu falo assim, um guarda-chuva que vai abarcar tudo que tem dentro dele, que eu estou chamando de modelos ou abordagens. Eu sempre utilizei abordagens e modelos mais ou menos como sinônimo, até que veio a última publicação da World Federation, e eles colocaram abordagem e modelo com dois conceitos diferentes, tem que repensar nisso. Então, para essa live, eu vou utilizar só o termo modelo, e aí eu queria explicar que modelo eu não entendo como uma coisa fechada, né? Como um método, assim, que tem uma série de procedimentos e técnicas específicas, porque isso não encaixaria na música centrada, né? Isso não encaixaria também, por exemplo, na Nordorf Robbins, e tem-se atualmente chamado modelo Nordorf Robbins, né? Então, tem modelos, pensando nesse sentido, de modelo como um sinônimo de abordagem, seria uma forma, um padrão, mas não muito rígido, né? Porque mas que tem aí teorias que embasam e caminhos indicados para se seguir na prática clínica, que são baseados nas fundamentações filosóficas do nosso conceito, que também tem a ver com esse grande guarda-chuva, né? Esse grande paradigma. Então, uma coisa, além desses textos do André que eu citei, uma coisa que me inquietou muito, assim, é quando a gente abre o site do Centro Nordorf Robbins de Nova York, o que é musicoterapia Nordorf Robbins? A primeira frase é assim: a musicoterapia Nordorf Robbins é um modelo musicocentrado de musicoterapia que... Então, quando fala isso, né, quando fala é uma abordagem musicocentrada ou é um modelo musicocentrado,
eu estou pensando, eu estou entendendo o termo musicocentrado como esse grande paradigma, essa filosofia geral, que vai abarcar, então, o modelo Northrop Robbins, o de I.M., que vem muito, né, que bebe muito dessa musicocentridade, aprendi essa palavra outro dia com você, André, é assim mesmo que fala. E o modelo musicocentrado que eu entendo agora desde as lives, né, desde 2020, eu venho entendendo melhor, que é que se trata de um modelo específico dentro desse paradigma musicocentrado. Porque quando André e Greg falam nas lives, por exemplo, né, nem vou lembrar exatamente quem que falou, mas fala assim, para ser musicoterapeuta musicocentrado, precisa estudar Zucker-Kendall, precisa ir a fundo em Zucker-Kendall. E eu concordo com isso, né? Acho lindo, é super importante, tenho estudado Zucker-Kendall e tem me ajudado bastante. Eu estou entendendo que isso é uma visão específica, porque Northrop Robbins também está dentro do musicocentramento, Suzanne Sorrell está dentro do musicocentramento, Colin Lee está dentro do musicocentramento, e eles não falam temos que estudar Victor Zucker-Kendall. Então, não tem como esse mergulho em Victor Zucker-Kendall, só para dar um exemplo, está dentro do paradigma musicocentrado. Né? Então, essas são, eu não sei se eu expliquei, não sei se eu falei demais ou se eu falei de menos, mas isso que tem a ver com esse e-mail que eu mandei para o André, pensando nessas publicações que ele fala, existem várias formas de fazer essa musicoterapia musicocentrada. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, André, talvez você possa até me ajudar a esclarecer, conforme essa discussão for andando, o quanto que essas diferenciações, essas diferentes formas, você até cita, assim, tem diferentes formas de fazer musicoterapia musicocentrada. Pelo mundo, nós temos Ken Hagan, Alan Turry, Colin Liu, Sting, Gregório Queiroz, André Brandalize, Carolina Veloso, Juliana Carvalho, Clara Piazzetta, estão os nomes. O quanto que essas especificações, essas diferenciações, são diferenciações da pessoa, o musicoterapeuta, dentro de um modelo, e o tanto que essas diferenciações são diferenciações de modelos dentro desse grande guarda-chuva, desse grande paradigma filosófico, dessa teoria geral, que é a musicoterapia musicocentrada. Porque mesmo os modelos, mesmo até os métodos, né, que seria uma coisa ainda mais específica do que modelo, mesmo os métodos de musicoterapia, por exemplo, o método de IM, o método da musicoterapia neurológica, mesmo esses que são mais, tem uns procedimentos assim mais fechados, existem ainda especificidades diferentes conforme cada pessoa. Nos modelos de musicoterapia musicocentrados, mais ainda, né? Mais ainda se leva em consideração a musicalidade do musicoterapeuta, o aqui e agora, do que acontece aqui na sessão, né? Então eu também, é uma coisa que não coloquei especificamente nos questionamentos do e-mail, mas é uma coisa que me vem quando eu leio esses textos e tento entender onde a musicoterapia musicocentrada brasileira está. Aí eu já aproveito para fechar a minha fala e comento uma coisa que me instigou muito, que a Clara falou. Clara está aqui, né? Eu ainda não a vi, agora eu mandei a Clara, linda, beijos. Clara participou da banca de TCC da Isabela Salles, que também está aqui, também beijo Isabela, que foi minha orientanda de TCC. Isabela é uma musicoterapeuta mergulhada assim, nos estudos musicocentrados, e aí ela fez o TCC de graduação, né, estudando a musicalidade clínica, e Clara foi da banca, e Clara falou uma coisa que me instigou muito, assim, né? Que é como que o entendimento da musicoterapia musicocentrada no Brasil é diferente do entendimento da musicoterapia musicocentrada em outras partes do mundo, o entendimento proposto pelo Ken Hagan no livro Music Centered Music Therapy.
Não sei se foram exatamente essas palavras, não foram exatamente essas palavras que Clara falou, né? Foi do jeito que eu absorvi, estou passando aqui. Então, Clarinha, se eu tiver dito errado, me desculpe. Mas, de qualquer forma, do jeito que eu entendi, me instigou no sentido de como a gente pode buscar uma unificação desse pensamento, não nos modelos e nem nas especificações pessoais de cada um, mas nesse pensamento geral que vai abarcar os modelos e as formas de fazer a musicoterapia musicocentrada. Eu tô instigada, eu estou coçando e fervendo nessas ideias desde então. Vamos lá, por isso que eu acho que é importante que a gente volte para a história, né? Porque todos nós viemos de um lugar, todos aqueles que foram impactados eu vou cuidar as palavras, porque tem misturado aí na tua fala método, modelo, paradigma, guarda-chuva e abordagem, tá? Vou colocar de novo que a minha fala do início aqui na nossa proposta. Não é defender a musicoterapia musicocentrada que eu proponho, que está muito colada com o que o Gregório também trabalha. De maneira alguma. Fundamentalmente, as lives têm tido um caráter de a gente aprofundar o que nós consideramos um legado. E um legado vindo da musicalidade, principalmente de dois personagens da nossa história, Helen Bonny e Paul Nordorf. Então, respeitosamente, eu peço, inclusive, uma licença para o Clive. Há quem possa dizer, mas como é que o André separa Paul e Clive? Porque eu estou olhando para a musicalidade. Esse é o legado que me impactou e impactou o Gregório. E foi por isso que a gente foi atrás do tal portal chamado Zuckercandle. Quando eu estou falando isso com essa força, Gregório e eu abrimos um outro lugar. É um outro lugar. Não existe, sim, para mim e para o Gregório, uma prática músico-centrada sem uma carga imensa, imensa em Zuckercandle. Não existe para nós dois. E a cabeça dele está fazendo isso. Só para reforçar um pouco isso, está emergindo a nossa formação brasileira em musicoterapia musicocentrada. As primeiras disciplinas vão ser carga de Zuckercandle. Não é carga de escala, não é carga de Healing Heritage, é carga de Zuckercandle. Porque nós dois entendemos que sem Zuckercandle, e aí é filosofia, não se escolhe escala. Ou se pipoca a escala. Vou tocar dó, eu vou tocar ré, eu vou tocar mixolídio. Por quê? Por que tu vai relacionar nota com nota em mixolídio e não em frígio? Porque o Paul mandou. Porque estudam na Northrop Robbins que a gente tem que estudar a disciplina de improvisação clínica escolhendo escalas. Não, tem algo anterior. Tem algo vital anterior. E aí já vai nos diferenciando de formações qualquer, músicos centradas, que não priorizem essa carga filosófica. Por isso que é importante nessa live botarmos os nomezinhos nas prateleiras. Quando tu fala paradigma, para mim, é uma coisa. Depois nós vamos abrir para vocês falarem assim. Paradigma é uma coisa e eu gosto de relacionar com guarda-chuva. Filosofia eu não encaro como paradigma. Porque a filosofia para a musicoterapia musicocentrada que eu e o Gregório propomos não tem a ver com paradigma, tem a ver com Zuckercandle, tem a ver com Steiner e tem a ver com Schopenhauer. E é bem interessante porque Paul não fala em Schopenhauer. Sabe quem fala em Schopenhauer? Steiner. Mas Paul carrega em Steiner. Para eu e o Gregório entendermos Steiner em Paul, a gente foi para Schopenhauer. Por isso que quando eu escrevo um texto, e o Gregório acho que aprofunda até mais que eu, envolver um ser humano em música é envolver um ser humano em tempo, espaço e movimento. Tem isso na Northrop Robbins? Não tem. Tem isso em Helen Bonny? Não tem. Tem isso em Gary Ansdell? Não tem. Então é isso que a gente vai separando. Não melhor, não pior. É aquilo que mim e no Gregório impactou. Se só impactassem nós dois, beleza. Não é o que está acontecendo. Tá? Mas vamos voltar lá onde 2001. Estou brincando. Fiquei com Odisseia no espaço. Onde havia pedra.
Legal a gente trazer as datas, olha aqui, ó. 1919, rapidinho. Começa o namoro do mundo com algo chamado musicoterapia. Namorico, porque a Universidade Columbia de Nova York começa uns cursinhos. Guardem isso, por favor. 1919, nada acontece de mais formal. 1944, primeiro curso de formação na Michigan State. Vamos ligando as coisinhas, vamos ligando os tracinhos. Quem é que dá aula na Michigan State? Alguém chamado Thayer Gaston. Quem é Thayer Gaston? Quem escreveu um livro que, para nós da América do Sul, foi um livro pioneiro. É até bonito de ler, porque eu acho que muitos de vocês têm na biblioteca, onde se chama deficiência de retardo, de criança retardada. Então, isso é interessante como história. 1968. Thayer Gaston, Michigan State University, foi professor da Helen Bonny. Helen Bonny fez uma trajetória acadêmica, científica. Por isso que a Helen Bonny publica as duas monografias em 78, enquanto Northrop Robin estava a 1000 em 59 e escrevendo o caso clínico em 61. Mas todos começaram no final da década de 50 e 60, inclui os nossos aqui. Beleza? 50, 60, a Helen Bonny, inclusive, a gente tem como marco as duas monografias de 78, mas não é verdade. Ela começa, ela tem a sua peak experience no início da década de 60 e ela faz uma imersão acadêmica e espiritual. Helen Bonny nunca abandonou a meditação. Legal, hein, Ju? Nunca abandonou a meditação. Helen Bonny sempre escolheu, quem conhece a Helen Bonny, morar mais afastado, naquelas regiões de floresta, nunca abandonou a meditação. E ou a espiritualidade. Então, vem esses dois carinhas aqui, e junto vem essa tia aqui, chamada Bárbara Hesser. Então, a Bárbara Hesser é a coordenadora da NYU, né? Durante toda a vida. Essa é a cabeça da NYU e da Northrop Robbins da NYU. Essa pessoa que a gente, infelizmente, não estuda tanto na vida acadêmica brasileira, porque ela não escreve muito. Tem umas pessoas, uns personagens da musicoterapia mundial que não escrevem muito, não gostam. Bárbara Hesser é meio tímida. Mas ela é uma baita de uma articuladora e uma pessoa com antevisão. Essa pessoa conhece os personagens praticantes clínicos e diz o seguinte: está bagunçadinho aqui. Em 1982, junho de 82, junto à NYU, ela organiza um evento chamado A Música na Vida do Homem. Traz 30 professores de 14 países. Nossa representante tem até o mesmo sorrisinho até de hoje. Ó. Aqui, ó. Lia Rejane Mendes Barcelos, única representante brasileira. Esse evento, eu sou filhote desse evento. Quem era o redator, e eu tenho aqui o anais desse evento. Isso aqui é uma pedra preciosa na minha biblioteca aqui. Esse anais originou esse livro, né? Segundo o Simpósio Mundial de Musicoterapia em 82. Nesse evento, obviamente, Clive Robbins, Helen Bonny e tal, né? Estou aqui na minha frente o objetivo da Bárbara Hesser para esse evento, ou seja, ela provoca, galera, os professores pioneiros da nossa vida. O que a Bárbara Hesser, por que ela fez esse evento? Vou devagarinho. São duas linhas. Para desenvolver, calma, os princípios que são inerentes na experiência musical. Gregório, inerentes em experiência musical, Gregório. Schopenhauer, Steiner, Zucker-Kendall. Olha o que essa mulher fez. Olha o que ela provocou. Vou de novo, eu tinha 14 anos. Não sabia que existia musicoterapia na face da Terra. Vou voltar. Desenvolver princípios inerentes da experiência em música, ela não falou musicoterapia, que fazem, que tornam, que são singulares em terapia.
Então, ela botou a galera durante 5 dias, os professores mundiais ali, a pensar isso para voltar para os seus países, né? Então, essa é a primeira geração. Aí, a segunda geração é a geração dos nossos professores, né? Aí, quem era o redator de uma das mesas, aliás, redator do evento, quem era o redator? Ken Nagin. Ah, legal, tá no Anais aqui. Ken Nagin escrevendo o que era dito. Quando o Ken Nagin vai para o doutorado na NYU, qual é a tese de doutorado do Ken Nagin? Em busca de uma teoria indígena da musicoterapia. Então, o Ken Nagin é o meu professor, Lia Rejane, minha professora, segunda geração, e eu sou a terceira. E a terceira, lendo a clínica, agora eu quero citar a nossa super querida professora Marta Negreiros, do Rio, que diz para todos nós, sabe quem fala? Antes da gente estar falando de palavrinhas aqui, sabe quem fala conosco, com o terapeuta? A clínica. Todo terapeuta tem que escutar a clínica. E eu escutava a clínica sem saber quem era Helen Bonney, sem saber quem era Barbara Hesse, sem saber quem era Paul e Clive, quando houve o que houve comigo, onde eu me senti instrumento. Opa, eu me sinto instrumento para quê? Eu não sabia, para mim a musicalidade não tinha esse nome. Então eu me sinto instrumento, ponto. Para que eu me ajudasse a emergir uma canção chamada Queixa, para que meu paciente com autismo pudesse com ela se relacionar prioritariamente. Então aí que eu decido ir para Nova York e vou conhecer duas, agora vamos às palavrinhas aqui, duas práticas músico-centradas. Então a prática músico-centrada, aí que a gente começa a falar do paradigma, Marina. O que é isso? O que é isso, galera? Porque aí vamos lá na fala da Mariana. DIM não tem nada a ver com Northrop Robbins. Nem no setting, nem na postura, nada a ver com a escuta, nada a ver com a escuta, nada a ver com a técnica e ou o método receptivo improvisacional. Fala, Marina. E nem algumas filosofias, né? Algumas bases filosóficas também são Base completamente filosófica. diferentes. Uhum. Isso, exato. E se a gente pegar a obra da Helen Bonney e de toda a literatura Northrop Robbins, as referências bibliográficas são outras. São outras. Aliás, Gregório, Paul Nordhoff praticamente não tinha referência bibliográfica. Paul Nordhoff era até... Bom, não vou entrar muito nisso, mas acho que tem uma questão narcisista, inclusive, onde o que interessa é a musicalidade dele, a serviço de uma demanda que ele tinha muita sensibilidade para perceber. Ponto. Ponto. Aí ele cita um professor da Juilliard, que fala que estudou intervalos. Aí ele não tem nenhuma intimidade com o Zuckerkandl, que ele chama de alemão. Zuckerkandl pode ser tudo, menos alemão. Então é um cara que fala... O Paul Nordhoff não tem vida acadêmica. Ele morreu sem ter vida acadêmica. Paul Nordhoff executou musicalidade com crianças com uma demanda específica. Ponto. E aí, beleza. Nossos professores, já agora dentro da academia, e nós tendo essa vivência, Gregório não tinha uma prática clínica, mas tinha também essa intuição, que quando em 2000 viu o workshop, presenciou, participou do workshop aqui em Porto Alegre, é isso que eu estava buscando. Então a gente está falando, bora, meu ponto de vista, tá? Um paradigma baseado em práticas músico-centradas, traduzidas em 2 caminhos originais, por isso que as datas são importantes. Prática de uma abordagem Northrop Robbins e prática de um método chamado DIM. Ambos, para mim, Marina, são modelos de musicoterapia. Todos são modelos de musicoterapia. Esses modelos, como tu falaste, com filosofias distintas, com settings distintos, com maneiras de avaliar distintas, com maneiras de monitorar distintas, beleza. São 2 propostas, sim, músico-centradas, que influenciam não só o André Brandalize, brasileiro, influenciam ao John Carpenter, colega do André. Quando eu chego no Brasil, John continua o seu trabalho em Nova York, cada um com as suas influências. O John foi fazer uma formação no Northrop Robbins
E aí o que o John fez a partir da sua vivência músico-centrada com o Nordhoff Robbins? Um modelo de avaliação. Ah, mas então eu estou lendo lá que o John deveria ter citado. Se ele falou em musicoterapia músico-centrada, ele tem que ter estudado com o André. Não, não. O que a Nagel falou em musicoterapia músico-centrada, ele tem que ter estudado com o André. Não, galera. A origem são práticas músico-centradas que abriram um guarda-chuva, que influenciaram a segunda geração dos nossos professores e que nos influenciaram. Cada um daí com esse paradigma fez diferentes propostas. No Brasil, em 2001, eu lanço uma proposta chamado Modelo de Musicoterapia Músico-Centrada em forma de uma abordagem. Por que não método? Porque não tem protocolo, porque é flexível. Diferença, primeiro, de Nordhoff Robbins, Zuckerkandl, grande diferença. Segundo, eu uso muita receptiva. Eu ensino para os meus estagiários, para os meus alunos, o quão DIM é a parte receptiva do trabalho que a gente faz. Sim, a gente às vezes abre o computador e põe um vídeo da galinha pintadinha. Alguém viu em Nordhoff Robbins isso acontecer? Não, né? Alguém viu em DIM alguém escutar a galinha pintadinha ou o que quer que seja no computador? Não. Então, cada um pegou esse legado e bolou e é influenciado de X, Y, Z maneiras e fez um caminho. Esse é o ponto. Para mim, há uma diferença entre... então, vamos lá. Paradigma ou guarda-chuva. Disso surgiram propostas. O John, um modelo de avaliação. Eu, um modelo de musicoterapia. Gary Ansdell é um inglês Nordhoff Robbins, que tem, concordo com a Marina, tem terapeutas Nordhoff Robbins que pensam em transferência e contra-transferência. Outros não. E aí eu convido vocês a lerem o artigo de 2015, porque é isso que eu falo. Vou dar um outro exemplo muito prático. Em conversa com Ken Nagin. O Ken Nagin me diz, claro que existe a relação, mas eu não priorizo. Eu, André, priorizo. Eu acho a relação terapêutica no triângulo tão fundamental e, às vezes, prioritária a relação com a música. Porque o paciente nos checa. Posso confiar em ti? Tenho segurança aqui? E esse lugar aqui, o que é? Então, aí começam as diferenças que a Marina pontuou. Gary Ansdell acha que, assim, tudo acontece em música. Colin Lee não cita Zuckerkandl. Mas leiam o livro Music at the Edge, Colin Lee trabalhando com uma pessoa com AIDS. Mas põe músico-centramento naquilo. O paciente dele chamado Francis, com AIDS, antigamente, enfim, quando a AIDS estava sendo descoberta, era pianista, cara. É dos casos clínicos mais emocionantes para gravarem a intensidade da potência daquelas músicas dos dois pianos só com um programa específico de armazenamento e notação musical. Isso é impossível. Porque eu quero convidar a Marina a gente apresentar o caso Francis aqui numa das lives, porque aí tragam Kleenex, porque é de arrepiar. É daqueles casos clínicos de arrepiar. Gary Ansdell falou quando ouviu isso e disse, eu leio um dia para nós aqui, ali, música viveu. O que é isso? O que eu e o Gregório batemos o martelo nisso há bilênios? Música viveu, exploração 4, a vida dos intervalos. Vocês estão notando? Então, artigo de 2015 traz exatamente o que a Marina trouxe como questão. Galerinha, muita gente vem com uma influência da musicalidade de Paul Nordhoff e Helen Bonny. Beleza. A partir daí, trabalhos são produzidos em forma de prática músico-centrada, com diferentes propostas, certo? E essas propostas, entre elas, têm pontos em comum, se der tempo eu posso ler, mas está no artigo, e pontos divergentes. Acabei de dar um exemplo.
que a Nagin não dá muita importância para a relação terapêutica, que a Nagin considera meio que tudo intuição, não contra-transferência. Como eu dou valor para a relação, para mim não existe uma intervenção musicoterapêutica músico-centrada sem passar pelo meu filtro. Então, sempre tem contra-transferência. Mas essa é a minha postura, a minha maneira de clinicar, músico-centrada. Ah, mas o André usou o vídeo da Galinha Pintadinha, ele não é músico-centrado. Por quê, galera? Me dá um argumento de eu deixar de ser músico-centrado porque eu conversei e não toquei. Meu paciente chega, eu estou com medo, André. Aí eu vou ter que fazer um samba. Jura que músico-centramento é estereotipia? Tu tá com medo. Me conta aí qual é teu medo, senão eu não sou músico-centrado. Eu não posso conversar. Então, perfeito, a gente tem as datas aqui, né? Então, década de 50 e 60, nossos pioneiros começaram a praticar a partir das suas musicalidades, ponto. Ambos, música era a extensão do corpo. Helen Bonny no violino, Paul Nordorf no seu piano. Ponto. Essa chuvarada de musicalidade clínica influenciou nossos professores. Bárbara Hesser, em 82, chacoalhou. Voltem para os seus países e, por favor, vamos achar a singularidade da nossa prática. Helen Bonny dizia, não vamos ter tempo, eu vou passar a palavra para nós e para a Marina. A Helen Bonny disse, como um dos resultados de 82, só um pouquinho, a gente está aqui loteando, estou eu aqui na prática, pesquisei por muito, ela disse, fiquei pesquisando por 7 anos. E é como eu calçar um sapato que não cabe no meu pé, eu até calço, mas não serve, não serve. Então eu me sinto, diz ela, eu me sinto uma aventureira que vai pelo mundo inteiro atrás dos diamantes, das pedras preciosas. Onde é que eu acabo encontrando esses diamantes? No quintal da minha casa. Esses são os nossos pioneiros que ensinaram, provocaram vários dos nossos professores. Felizmente, tivemos a sorte de ter conteúdos e musicalidades de pessoas como a Lia Rejane. Instigou muito da nossa clínica da terceira geração. Gabriel, valorizo o meu paciente que me pediu queixa e me usou como instrumento. Valorizo Linda, que chorou em Lá menor. E foi me mostrando que era uma outra escuta, que não era uma escuta de um psicólogo que toca violão aqui, de um TO que toca violão e canta. Era de um músico-terapeuta. Que músico-terapeuta? Músico centrado. E que ia usar também informações do DIM que muito o impactou. Então, eu não era Nordorf Robbins. Mas eu sou muito improvisador. Eu não era DIM. O que eu era? O que eu era? Voltei grávido, desci do avião grávido e continuei a praticar clínica. Eu era algo chamado musicoterapia brasileira músico-centrada e que hoje repercute em outras pessoas que também chegam no ICD se sentindo assim. Felizmente, não necessariamente para exercerem a sua musicoterapia. Christian Engel, pianista, Cristiano, professor há anos, Karin Wipler, professora há anos, Carolina Veloso, cantora lírica há anos, Marina Freire, violonista, Juliana Carvalho, bacharel em piano, Gregório Queiroz, de uma musicalidade imensa. Ninguém precisa ir para os Estados Unidos para praticar musicoterapia músico-centrada. Existe algo chamado abordagem de musicoterapia músico-centrada brasileira. Tem que repetir o André? Não! Gregório, quando pratica músico-centramento, ele faz exatamente o que eu proponho? Não necessariamente. Marina também não. Mas, sim, quando abrirmos uma formação, nós vamos ter um parâmetro que aí sim, Marina, entra para nós, para a abordagem, uma carga filosófica. Por entendermos que senão a gente vai ser um repetidor de escala. E todo o estudo não vai ter valido a pena, não é? Por que a gente fez 4 lives sobre Zucker, Kendall e Steiner? Por que isso nos remeteu a Schopenhauer? Para nada? Não faz sentido. Não faz sentido. E quando a gente está traduzindo, não à toa, todo o Healing Heritage é com uma outra robustez. É com uma outra robustez. Então, agora a gente entende a musicalidade do Paul Nordorf um pouco mais. Aqui eu não estou falando nem da Helen Bonny, a do Paul Nordorf um pouco mais, através desses portais filosóficos.
Por isso que eu não acho legal a gente misturar paradigma com filosofia, porque a Northrop Robbins atual não tem carga filosófica como a que a gente acha que é importante. Não desmereço, não desmereço. Gente muito musical lá dentro e transformando vidas. Mas, para mim, falta filosofia. Além de outras coisas, né? Porque a gente tem que pensar a condição sistêmica também. Quando a gente for fazer a formação aqui, não existe mais condition child. Existe uma systemic condition. Quem trabalha com criança está sabendo, meus estagiários, minha equipe. A família está envolvida nisso fortemente, porque, eu repito, os processos estagnam. Tem pai e mãe deprimido. A gente não vai resolver luto tocando tambor, galera. Então uma formação músico-centrada e não vai, olha aqui, não vai resolver luto filmando um pai rindo em sessão. Aí tem modelinhos, tem excerpts, tem fragmentos um pouco americanoides. Não, não. O trabalho é árduo, o trabalho tem que bater no peito. Um pai tem que olhar para a Marina, para o Gregório, para mim, para a Clara, para a Juliana e dizer: e eu não tô, acho que o teu trabalho não está dando certo. O que não está dando certo, gurizada? É a música? É o meu trabalho? Ou é um luto? Um luto que ainda não está resolvido? Que é o filho idealizado que ainda não foi desfeito? Que é um amor que não pode ser construído? Que é uma desconexão com o filho que existe? E uma morte de um filho que não vai existir? Onde é que a gente estuda isso em musicoterapia músico-centrada atual? E isso é menos músico-centrado, a gente pensar no sistema, numa condição sistêmica? Não. E para mim é vital. É vital. Mas tudo isso a gente pode trazer um pai para cantar, a gente pode trazer uma mãe para cantar, entendendo dessa systemic condition. Então, tudo isso são diferenças que vão aparecendo de um modelo para outro, vindos dessa influência. Sim. Eu entendi, André, obrigada, porque eu entendi que eu falei, ó, o transparadigma como filosofia, mas cada modelo vai ter muito a filosofia, então vou mudar a palavra, né, para esse termo. De qualquer forma, o paradigma, eu estou pensando como uma linha unificadora. Unificadora, de alguns pontos. Quais são esses? Não, não vão ser todos, porque se fossem todos os pontos, não existiriam diversos modelos dentro desse guarda-chuva. É uma linha. 2015, o meu esforço foi esse. Tu quer ver um ponto bem comum? Bem comum, deixei separado aqui. Comum ou incomum? Eu não entendi. Em comum. Egan 2005, Ansdell 95, Boni 78, Brandalize 2001, Northrop Robbins 71, 77, Lee 96, Garrett 2001, Robbins e Robbins 96, Turry e Marcos 2003, Verney e Ansdell 2010. Todos nós nos esforçamos para encontrar teorias indígenas da musicoterapia. Ponto em comum. Dentro da música, filhotes de 82, dentro da música. Uhum. Isso caracteriza todos nós priorizarmos, darmos muita potência para a música localizada em dinâmica musicoterapêutica. Uns com mais ou menos presença da relação, aí começam as diferenças. Mas esse é o ponto comum. Vai ter na paixão, na fala, no jeito de falar de potência do Colin Lee a mesma que eu tenho, a mesma do Gary Ansdell, a mesma do Ken Hagan, a mesma do Alan Turry. Daí a gente vai começar a pensar, opa, o que eu faço quando eu insiro alguém com a sua musicalidade em música? Aí alguém vai falar experiências de mundo de integração. Eu e o Gregório vamos falar. Vai remeter a mundo, espaço e movimento. Ah, isso é vago, André Gregório. Não, porque isso é vida. Não existe nada fora da vida que não esteja nesses parâmetros aí. Então, isso é vida e isso é Schopenhauer. Isso é a nossa filosofia, diferente da filosofia do Ken Hagan, que propõe uma teoria músico-centrada e não uma abordagem.
Daí essa teoria que o Kenegan propõe seria essa linha em comum. Não quando ele fala, depois ele dá um exemplo de aplicação própria com as metáforas, né? Não isso, mas quando ele fala dessa busca por essa teoria indígena, eu nunca tinha Mas é que traduzido não essa vai, palavra não, Marina, indígena. não, é que a teoria indígena ela não vai acontecer, porque, e sim um paradigma que nos dá a mão. Porque quando o Kenegan propõe uma teoria, a maneira de ele analisar, ele carrega muito pouco em Zuckerkandl, e ele dá uma força muito grande, por exemplo, em estética, em teoria da metáfora. Não é a prioridade minha e do Gregório. Logo, a teoria da musicoterapia musicocentrada, que vai acontecer numa formação, ela não é a mesma do Kenegan. Então, a proposta do Kenegan de ser uma teoria geral não rola, não vai rolar, porque o Kenegan não vai tocar em Schopenhauer. O Kenegan, numa teoria geral, não vai dar credibilidade para uma base de Édipo, de Freud. Com certeza não. Não pode ter teoria geral assim, porque dentro da teoria da abordagem musicoterapia... E outra coisa, mas então vai ter esse tipo de discussão numa formação brasileira, vai fazer quem quiser. Entende onde a gente vai chegar? Vai ter gente, John Carpenter fez formação no Northrop Robbins, eu não vejo o John preocupado em furungar em filosofia. O John é bem americano. Ele foi estudar escala. E ele leciona no Molloy improvisação clínica com uma diversidade de escala e de estilo. Dali para frente. Gregório e eu achamos que para dali para frente a gente tem que ir dali para trás. Onde Paul Nordhoff não foi, inclusive. Eu fui criticado pelo Alan Turing em Buenos Aires, e tu sabe, o Alan Turing disse, quando ele subiu no palco logo depois de mim, ele disse que ele não achava tão importante dar tanta profundidade assim na música como eu e o Gregório damos. Eu discordo, porque é a nossa entidade. É a nossa potência e mais, é o que nos singulariza como profissionais. Então eu discordo. O Alan Turing não é músico centrado porque eu discordo dele. Não, né? Não é isso, né? Não é isso. Então é aí que estamos, eu acho lindo. Eu acho lindo. A musicoterapia cresceu tanto, né, Clara? Né, Clara? Clara está desde sempre comigo. A musicoterapia cresceu tanto que a gente não tem mais tempo. O Cristiano, meu estagiário, estava dizendo isso. Mas eu até pensei em ir para a biblioteca estudar, mas não dá. É muito material músico centrado. Christian fazendo TCC, Karen fazendo TCC, Rodrigo Dias fazendo TCC. É muito material só músico centrado. Então é lindo para onde a gente foi, né? Quem estuda hoje psicanálise não tem tempo de estudar Skinner. Então não é nem estar criticando Skinner, não, galera. Focou, é isso, a galera se impactou na formação lá com psicanálise e foi aprofundar a psicanálise. Nós, da musicoterapia, vamos para os bacharelados, Isabela é um baita exemplo, Ana é um baita exemplo, vai para a formação geral em musicoterapia, é impactada por algo chamado musicoterapia musicocentrada, e agora a Isabela se dedica à musicoterapia musicocentrada, e vai ser a vida inteira isso. Praticar, pensar, escrever, divulgar. Lindo, porque a musicoterapia cresceu. Ela já é gente grande. Agora ela pode se regulamentar, né? E a gente agora vai rumar não mais para pós-graduação formando, mas para pós-graduação em musicoterapia musicocentrada, em musicoterapia comportamental, em musicoterapia Benenson, que nem a psicologia, Aprofundando, né? aprofundando. E digo mais, uma pós em musicoterapia musicocentrada é só um comecinho. É só um comecinho. Que, sabe, no futuro tenhamos mestrado em musicoterapia musicocentrada, como tem mestrado em psicanálise. É só o comecinho. Tem que ver os trabalhos lindos que os estagiários, agora arrumando para o TCC, estão fazendo. Sobre musicalidade, sobre a função do coterapeuta em musicoterapia musicocentrada. Então, é muito a Isabela sobre musicalidade entrevistando. É isso, pessoal, é isso.
Aí, André, então vamos chamar, tem essa linha, né? Essa linha que é comum a todos esses autores que você leu, que você citou no artigo de 2015. Eu achei aqui a fala do Kenegan que você cita, né? Que é uma linha, realmente linha no nome mesmo, linha fina, né? Ser um musicoterapeuta musicocentrado ou ser um modelo de musicoterapia musicocentrada, esse eu vou acrescentar no colchete, implica posicionar ideias sobre música no núcleo da teoria musicoterapêutica. Deu, Pronto, isso deu, é uma deu, linha. deu, deu. O resto é o resto. Aí o E aí o cara, resto são diferenciações claro, claro. dentro dessa pequena linha, né? Eu tive uma Aí, belíssima, eu tive uma só, um belíssimo diálogo com o Kenegan sobre eu achar que não existe intuição e ele achar que não existe contra-transferência. Os dois posicionam música central, mas eu acho que mesmo posicionando existe a contra-transferência para tomada de decisão. Ele acha que a intuição não é contra-transferência. Top, top, é isso aí. Desculpe, eu te interrompi. não, tudo bem. O assunto é empolgante mesmo. E Ju e Clara levantaram a mão também. Eu só queria concluir, então, essa ideia, conforme que você foi falando, né, e que eu tenho pensado nessas minhas inquietações, e que foi excelente você ter retomado essa linha do tempo, né, para pensar do jeito que eu leio. Por isso que eu falei no início que eu sou dessa segunda, da geração depois de vocês. Então, eu leio de um lugar diferente. E quando eu leio 2020, 2001, livro da Linda, quando você fala do paradigma, né? Eu imagino quando você estava grávido, que aquele feto nasceu como musicoterapia musicocentrada, e isso aqui é o quê? Isso aqui, o que eu estou falando é da linha, ou isso que eu estou falando é de uma especificidade desse modelo que está sendo criado. Eu E por reli isso que às aqui, vezes eu falo, André, que às vezes me confunde, eu acho que confunde as outras pessoas, as duas coisas terem o mesmo nome, por isso que a né? gente tem que, sempre que a gente estuda algo, e eu acho que está pedindo a formação, a gente tem que estudar uma linha do tempo. Porque uma coisa é o que a gente propôs em 2001. Estou dizendo a gente porque o Renato escreveu na orelha do livro sobre um paradigma. Talvez o Gregório tenha questões em relação a isso. Eu acho que nós rumamos modernamente o paradigma como esse guarda-chuva, como essa linha que nos unifica, mas aí é um modelo que eu proponho com teoria singular, com filosofia singular, com maneira de monitorar singular, maneira de intervir singular e maneira de avaliar singular. Que não é GIM, que não é Northrop Robbins, e que não é Gary Ansdell, e que não é Colin Lee, e que não é Helen Bonney. Perfeito, acho que a gente vai começando a dar nome para as prateleiras mesmo, como você disse no início, né? Porque eu imagino, é uma metáfora muito quadrada, não gosto muito dessa metáfora. Restringe um pouco, mas vamos pensar num grande armário, um grande guarda-roupa, musicoterapia musicocentrada. E quando você abre ele, tem várias prateleiras, né? E aí tem essas prateleiras, como você falou, a Northrop Robbins, o DIM, outros estudiosos que às vezes vieram da Northrop Robbins e desenvolvem suas práticas clínicas de formas um pouco mais diferentes, e tem a prateleira musicoterapia musicocentrada proposta por você, André. Né? Então, proposta por Brandalize, o modelo brasileiro de musicoterapia musicocentrada, que aí vem muito também da influência do que Gregório traz, e aí foi se especificando como uma prateleira chamada musicoterapia musicocentrada dentro desse grande armário, Nota que tem uma musicoterapia coisa para, vamos ver se musicocentrada. eu ajudo ainda ilustro melhor. Christian Engel, meu coterapeuta, chega da Suíça com baita piano, começa a trabalhar conosco, entra na formação na Universidade de Caxias do Sul. O Christian está pleiteando fazer o mestrado nos Estados Unidos. O Christian está tendo conhecimento das várias prateleirinhas, certo? Vou com a tua metáfora aqui. O Christian vai ter trabalhado comigo, talvez, e com a Carol, 3 anos, certo? Quem é que diz que o Chris vai optar por fazer a formação da musicoterapia musicocentrada brasileira e não pode aproveitar a sua ida para os Estados Unidos e fazer uma formação Northrop Robbins? Mas ele pode conhecer o jeito da Northrop Robbins trabalhar e decidir, fecha mais comigo a maneira com que lá no ICD eles aplicam o modelo músico centrado. Ou seja,
O Cris não vai ver nenhuma diminuição do poder da música e da capacidade de improvisar na Northrop Robbins do que a gente tem aqui. Ou seja, ele vai gostar. Agora, vai depender do jeito dele, do momento dele, do piano dele, do que ele vai ter estudado para fazer uma decisão. Eu quero me tornar um terapeuta músico centrado através do modelo Northrop Robbins, ou não. Eu vou ser músico centrado com o modelo brasileiro. É isso. Como aqui a Carol está fazendo formação em psicanálise, existem 30 institutos que formam psicanalista em Porto Alegre. Ela escolheu do instituto chamado SIG, Sigmund Freud. Conheço pessoas que fazem no CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos do Rio Grande do Sul, outros fazem na Associação Brasileira de Psicanálise. É psicanálise, galera. Todo mundo vai falar de Freud, de Melanie Klein, de Lacan. Uns vão carregar mais em Lacan, outros vão carregar mais em Freud, outros vão carregar mais em Winnicott. Outros vão entrar em tal instituto porque tiveram o professor da sua graduação com quem eles vincularam, e esse professor é da SIG, não é do CEP. É isso que vai estar acontecendo com a musicoterapia. Eu só ainda não sei. Só ainda não sei, André, o tanto disso, comparando agora com essa última analogia que você fez com a psicanálise, né? Porque as diferenciações da psicanálise, pensando na psicanálise como essa paralelo, essa linha, que é a musicoterapia musicocentrada, o que vem embaixo? Da psicanálise vem só os nomes, né? Vem Lacan, vem Freud. Eu não sou psicanalista, nem estudo a fundo psicanálise, então não sei direito se é isso. E o que é diferente, o que eu acho que essa analogia não é a melhor, o que é diferente é que a linha musicocentrada dela surgem modelos fechados com nomes, né? Fechado não quer dizer inflexível como um método, mas o modelo Northrop Robbins, o modelo ou método de IAM, o modelo brasileiro de musicoterapia musicocentrada, não é só deles, vem Brandalize, Gregório, Piazzetta, Carvalho, sabe? E Lee, Ensdale, né? Eles vêm uma coisa maior. Talvez porque a gente ainda seja mais imaturo como história. Psicanálise tem mais de 100 anos. Talvez realmente isso caminhe para a metáfora ficar mais feliz. Mas te entendi. Vamos dar, a gente chegou na 1 hora, vamos dar fala aqui para a galera, para a gente não se estender tanto. Então, primeiro a Ju, que levantou a mão primeiro, depois a Clara. Bom, para fazer a pergunta, vou voltar para trás. Eu fiquei bem curiosa, porque eu não sabia dessa expressão, embora o André tenha reforçado aqui, caminhando com a gente para um outro lugar da teoria indígena, que isso é uma referência do Egan, é isso? Do Ken Egan na mesa, na redação. Eu fiquei curiosa, né? Porque quando a gente escolhe palavras e a gente define, quando a gente faz uma ata, a gente tem uma formalidade para fazer isso. Eu entendo que como redator e relator do encontro, ele acabou utilizando essa expressão e ela veio parar aqui com a gente, e isso me deixa bastante curiosa. Não pretendo, eu queria instigar, assim, também, porque eu acho que isso não tem uma escolha à toa, né, dele ter referido dessa maneira. Então, a minha pergunta se teve coisa que foi apresentada nesse sentido, se coisas foram trazidas em relação a aspectos de se trabalhar música e cura, já que foi trazida a questão da Helen Bone, da meditação, da questão da espiritualidade, como cada um vai dialogar com isso, com essas aberturas, né, de estados de consciência, utilizando música para isso, né, o próprio trabalho do Gregório também na academia foi a respeito disso, né, Gregório, sobre o transe também, trabalho maravilhoso. E tem um aspecto da música que é essa música de cura, né? Que é essa música, esses aspectos que são estudados e são observados, para sair um pouquinho do que a gente está falando, de uma outra maneira. Então, eu achei curiosa a expressão. E aí é uma provocação aqui para a gente pensar também, porque a gente também está lidando com isso, nesse fenômeno, o tempo inteiro.
E aí a gente precisa se posicionar em relação ao que a gente vai olhar diante de tudo isso, né? Porque a verdade é que a música transcende tudo isso, e ao nos colocarmos como terapeutas nesses lugares trabalhando, talvez aqui a gente tenha também um caminho dessa músico-psicoterapia que o André chama a atenção, que para mim é claro, quando eu não sei nominar, eu falo que o que eu faço é músico-psicoterapia ou psicomusicoterapia, porque a importância da minha relação com o meu paciente, do meu vínculo, ele tem um valor também, um peso muito especial, né? E para isso eu quero olhar e através disso e a partir disso é que algo pode acontecer em termos de processo, né? Seja ele mais verbal ou mais musical. Então, aqui são essas questões. E aí, uma questão que eu absolutamente não entendo, não faz sentido para mim, quando você coloca, André, que para Nordhoff Robbins não existe um pensamento, uma coisa que congregue, que junte, que amalgame tempo, espaço e movimento no fazer musicoterapêutico. E aí eu queria entender essa colocação, porque para mim não faz sentido. Para o André, Gregório, enfim, Marina, Carol, quem puder me ajudar a compreender um pouco A melhor. Ju, a Ju Eu faz perguntas que agradeço. são quase a formação inteira, né? Assim. O Gregório levantou o dedo, quer responder, Gregório? A Clara acho que estava antes, mas se eu puder, eu já vou falando aqui. Mas tu vai responder para a Ju? Não, vou responder várias coisas sobre a Beleza. formação inteira da Ju aí. Indígeno é nativo, É. nascido em. Quer dizer, uma teoria nascida dentro da música. Eu Que é o acho que que eu acho que a não gente remete para a espiritualidade necessariamente. Não. E nem xamanismo. Acho que isso. E a coisa da espiritualidade na música, eu vejo isso como um problema. As pessoas usam com uma definição muito mal feita os conceitos de espiritualidade. Eu tiraria isso fora de uma visão musical até que se estabeleça do que a gente está falando com as palavras. A minha tentativa, inclusive, lá no mestrado, foi fazer isso, dizer, olha, certas palavras eu não vou usar a respeito de espiritualidade, porque elas só confundem e criam uma, sim, mistificação no mau sentido. Terceira coisa, tempo, movimento, espaço, que eu e o André falamos, vem das definições que o Zuckerkandel coloca. Não são os conceitos gerais de tempo, espaço e movimento. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, André? Porque a gente fala com uma naturalidade de quem está apoiado nas ideias do Zucker para falar de tempo, espaço e movimento. E as palavras, as pessoas, fazem associações muito largas, muito amplas, em cima dessas três palavras vagas. E o nosso uso dessas palavras é muito científico, com base na filosofia dos usos. São termos usados de modo filosófico e não no modo de uso de senso comum. Perfeito. A gente tem que tomar esse cuidado. Eu queria só um comentário em cima disso, dos três parâmetros, né? Espaço, tempo, movimento. Quando eu pergunto isso, eu pergunto o que especificamente, para além do uso da palavra, porque isso é físico, né? Não existe qualquer manifestação sonora que não faça uso e que não se faça a acontecer, que não apareça no elemento espaço, Juliana, tempo perfeito. E a questão do movimento. Então, foi o que eu escrevi, a minha tentativa, até fazendo um colchão para a live, e para não ficar vago, porque eu concordo totalmente com o Gregório. Vamos lá. Inserir alguém via sua musicalidade
em tempo, movimento, espaço, significa que a gente está extraindo da relação de nota com nota algo chamado força dinâmica. Então, quando a gente pensa em movimento, tempo e espaço, isso é Schopenhauer e Steiner, a gente está agora entendendo melhor Steiner, porque agora a gente está pensando está apalpando melhor as tais forças dinâmicas. Vamos deixar, ainda está vago. Como é que então eu consigo que meu paciente com queixa extraia da canção queixa, da relação de nota com nota, que daí se traduz em forma de uma canção chamada queixa, que o meu... Agora eu estou entendendo o que o Gabriel me pediu. O Gabriel me pediu, dentro do tempo, movimento, espaço, onde nós dois estamos inseridos, por favor, ativa a tua musicalidade, faz uma relação de nota com nota, para que eu tenha agora a minha relação da minha musicalidade com uma forma canção chamada queixa. Aí eu relaciono nota com nota no campo dinâmico das notas, ele extrai forças dinâmicas da relação de nota com nota, e isso é o prioritário, e aí a gente entra com os nossos professores lá na origem, e é isso que Paul Nordhoff e Helen Boni, daqui que eles vão. Então é força dinâmica, e aqui é Zucker-Kendall, que está auxiliando no tratamento, ou fazendo o tratamento, naquele momento do Gabriel. Para um Gary Ensdell, tu tem razão, aí está o tratamento de musicoterapia. Para mim, não só. Para mim está o triângulo. Naquele momento, o Gabriel não me prioriza, ele prioriza, ele usa a minha musicalidade como instrumento para priorizar a relação dele com nota que dá forma à canção queixa. Então, tempo, movimento, espaço traduzido em forças dinâmicas. Forças dinâmicas, como é que a gente consegue? Em relação de nota com nota. Como é que eu consigo nota com nota? Em forma de melodia, ritmo e harmonia. Isso faz o quê? Flexibiliza a condition child. Para quê? Para melhor integrar esse ser humano no mundo. Para quê? Para que esse cara possa ter o melhor bem-estar possível, ele e o seu sistema. Então, eu venho de movimento, tempo e espaço a um cara que vai adquirir melhor bem-estar a ele e ao seu sistema. E isso, repito e sublinho o que o Gregório falou, eu não estou falando vagamente, eu estou falando que, com muito esforço meu e de Gregório, a gente foi para Schopenhauer. E quando Schopenhauer fala no seu livrão, quem também teve com a gente foi o Marcelo Petralha nisso, que só através da música o ser humano consegue ter o relacionamento com a vontade com V maiúsculo. E aí eu relaciono com o Ken Egan falando do will com W maiúsculo, que está na minha entrevista que eu fiz com ele. É isso, não é vago, é filosófico, mas uma filosofia muito embasada e robusta que faz eu entender por que agora o meu paciente está melhor. Mas aqui também tem a influência, mas aqui também tem uma influência que o will leva para uma coisa e a vontade com V maiúsculo ela tem uma outra relação, ela lida com uma outra relação, esse V maiúsculo, essa vontade. Então, e aí, não, é só para dizer que aí tem uma leitura também a partir de quem se posiciona dentro desse modelo, dessa perspectiva, para olhar dessa forma. Claro. Porque, por exemplo, a leitura a leitura, com todo respeito, né? A leitura de Steiner é muito diferente da leitura de quem está trabalhando, por exemplo, com música e euritmia e Steiner de um outro jeito. Então, assim, por isso é nesse combo que a gente, a partir disso, que se olha dessa forma. Sim, mas eu não sei se tu viu as últimas lives, assim, a gente foca muito, eu e o Gregório, que o nosso trabalho de investigação lá em Steiner e lá mesmo em Zucker e em Schopenhauer não tem a ver com a gente usar Steiner na musicoterapia, e sim entender a musicalidade do Paul de forma mais profunda, para aí sim a gente poder aplicar. O nosso foco sempre foi Paul Nordhoff. E aí entrou junto uma grande importância de Helen Boni. Mas então, sem dúvida, Zucker-Kendall é a carga que a gente dá. Mas Zucker-Kendall e Paul nos levam para Steiner. E Steiner nos leva para Schopenhauer. Schopenhauer nos leva para a vontade com V maiúsculo. Altos portais, altos portais.
Mas eu concordo contigo, Juliana, eu acho que esses termos todos, apesar de hoje, eu comecei a live dizendo isso, não é a nossa pretensão e talvez nunca seja, de eu e o Gregório termos uma verdade sobre o eu, termos uma verdade sobre vontade schopenhaueriana, e mesmo que a gente estuda há mais tempo, mesmo verdade sobre Zuckerkern. Aliás, eu acho que eu e o Gregório temos, às vezes, divergências sobre alguns pontos do Zucker. E é isso aí. É isso aí. O Paul, o Alan Turing me puxa a orelha dizendo que eu não, que acha que eu tô, sei lá, eu acho que sendo muito mimado com a música, mimando a música, não sei. Eu acho que eu não tenho como eu ser musicoterapeuta e não dar essa carga para a música. Eu acho. É isso. E vou a minha vida até eu morrer, eu vou tentar entender esse fenômeno em terapia, até eu morrer. Não tenho dúvida disso. Ou seja, cada vez vai ser mais chato para o Alan Turing. O Alan Turing está pensando em trabalhar os alunos com escalas, né? Óbvio. Ele é um baita músico e tal, mas tem que pensar em filosofia, a meu ver. Eu E só queria dar mostrar um segundo olhar, assim, a partir da Nora Só que eu acho que Robbins, né? a Clara já foi até dormir. Temos que dar a palavra para ela. Só para tentar responder um pouco mais a pergunta da Ju e aí encerrar, que eu acho que André e Greg já falaram, responderam o principal, e aí a gente passa para a Clara antes de encerrar. Porque a Ju perguntou essa questão em relação a Northrop Robbins, né? E aí eu me sinto aqui, assim, uma representante da Northrop Robbins. Acabei de fazer a formação do nível 1, então eu estou aqui estudando a música concentrada e a Northrop Robbins, e talvez por isso também que eu tenho mais essa instigação de entender a linha, que é o fio que liga, que unifica elas, né? Então, para Northrop Robbins, eu acho, né, no meu entender aqui de uma simples Northrop Robbins nível 1, se você explicar esses conceitos, tempo, espaço e movimento, na visão do Zuckerkern, e como o André ou o Greg explicar, como que vocês pensam isso na prática clínica, acredito que o musicoterapeuta Northrop Robbins vai dizer assim, nossa, realmente faz todo sentido, concordo com você, mas para mim, não é tão importante estudar isso quanto escutar o que o meu paciente está fazendo, tocando, cantando, né? Porque essa escuta da música na prática clínica. Então, não é que uma coisa vai contra a outra, mas acho que é uma questão mesmo de foco, né? De o que eu escolhi focar. E não acho que o Alan estude só escala, né, em contraposição a estudar a música de uma maneira filosófica. Eu acho que são outros olhares para essa escuta da musicalidade individual, do music child de cada um. Não é escolher qualquer escala também, né? Sim. Colocar. A intenção clínica ela é trabalhada, claro, né? E musicalidade clínica é pensada. Mas qual escala que eu vou escolher? É por outro pensamento que se chega nela. Aí acho que é isso. Eu espero ter terminado de responder para a Ju. Desculpa, Clara, só para não deixar, prometo que eu não vou me estender, mas eu lembro que lá em Buenos Aires houve um momento assim, acho que é mais para o final, que me chamou bastante atenção, assim, eu tive aquele contratempo todo que foi não poder fechar o evento também em função do falecimento do meu pai, eu precisei sair antes, e eu lembro de um momento em que na apresentação, o Terry, ele sobe lá no palco, enfim, onde eles estavam, e ele vai tocar. E ele é esse ser que ele se expressa o tempo inteiro musicalmente, tocando, independente de ser uma apresentação formal de uma vinheta clínica que ele está aparecendo, ele está tocando. Isso me chamou muita atenção, porque ele é esse ser que ele está tocando o tempo todo. Ele está pensando em termos de sonoridade do que ele está vivenciando, completamente imerso nesse universo. Sendo a hora para tocar ou não, ele quer tocar, ele se expressa assim. Então, eu acho que aqui tem uma outra questão que chama a atenção do pensar da gente, como a gente concebe também. E quando a gente é atravessado também por uma influência grande que eu acho que o André tem na vida, né? Assim como a Carol, que está fazendo a formação, de um viés, por exemplo, de pensar a psicanálise, de pensar esse outro lado que vem das análises também, e o quanto isso vai se encontrar e vai dialogar, né, e vai ser costurado também
nesse fazer musicoterapêutico. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Agora tá aberto o microfone. Bom, boa noite, pessoas. Eu fechei um pouquinho porque a minha internet desapareceu de repente, vocês ficaram mudos. Eu falei, ai, cadê todo mundo? Eu fechei a minha câmera para garantir um pouquinho mais. Muitas coisas que vocês falaram, dentre elas, assim, dessa ideia de músico centrado e conseguir organizar algo que está sendo construído aqui nesse país. Na formação, gente, que eu trabalho ali na Unespar, eu tenho um encontro com o começo da musicoterapia com os alunos, e eu tenho a disciplina que é música em musicoterapia. São encontros, assim, conteúdos complexos, porque é falar exatamente da essência da prática clínica, da essência da profissão, que vai, claro, convergir na prática clínica. E olhando e acompanhando as pessoas que estão ali no curso, alguns eu sinto junto com eles essa inquietação da musicoterapia. É como se a musicoterapia fosse algo degladiantemente, assim, de dentro dessas pessoas, assim. Então, músico centrado, e não músico centrado, porque eu não sei o que não é músico centrado. Eu falei para a Marina outro dia, o que não é músico centrado? O Gregório diz isso também. Deveria todo mundo ser músico centrado. O que não é músico centrado? Daí a Marina comentou, é centrado na psicologia, é centrado em alguma outra corrente. Eu falei, pode ser assim mesmo. Então, eu sinto que, à medida que o trabalho que vocês têm construído for manifestando, né, essa estrutura e essa visibilidade, esses alunos que eu sinto que a musicoterapia se degladia dentro deles, eles nem sabem ainda o que está acontecendo, mas eles ficam assim, ao mesmo tempo atraídos e sofrendo, é uma coisa assim degladiadora, mas instigante também, porque isso não chega a abandonar o curso. Eles não saem do curso por isso. Mas eles sofrem, que é uma coisa assim de, ai, para onde eu vou? E eu percebo que essa ideia músico-centrada pode acolher eles, pode realmente acalmar essa agitação interna, que por um lado é o que os fez trazer a musicoterapia, como profissão, como trabalho para a vida deles, né? É isso, eu preciso, o que me faz transformar a mim mesma é eu estar nesse lugar. Eu acho fundamental esse trabalho que vocês estão fazendo. E as pessoas não escolhem ser músico-centrado ou não músico-centrado. Perfeito. A princípio. Perfeito. É a relação com a música. Isso é mais forte do que qualquer coisa, gente. Perfeito. É mais forte do que qualquer coisa. E aí, acho ótimo também essa ideia de vocês proporem, de repente, uma especialização, porque nós estamos construindo as diretrizes curriculares da musicoterapia, né? E a palavra musicalidade clínica não é algo que vai ser colocado lá. Porque nós temos um leque de coisas, um leque de práticas. Nós temos a musicoterapia absolutamente generosa. Ela realmente alcança e possibilita muita coisa, na maneira de pessoas precisarem de ajuda e ajuda poder vir através de uma musicoterapia. Então, são diferentes condições de pessoas. Mas o que a gente vai conseguir colocar lá? Um treinamento da musicalidade para as técnicas da profissão. Isso a gente consegue pôr. Isso tem que acontecer. Tem que ter um treinamento diferenciado. Então, se a gente consegue ter uma formação ainda acadêmica, no stricto ou no lato sensu, quiçá uma linha de pesquisa no stricto sensu, eu acho fantástico. Acho fantástico mesmo. Porque é o que a gente precisa nessa construção de carreira
e nessa visibilidade, né, de academia, musicoterapia enquanto disciplina. Eu acho que a gente realmente precisa disso mesmo. A gente precisa. E essa ideia da musicalidade, estou acabando, essa é a última frase. Essa ideia da musicalidade, eu ali no Centro de Musicoterapia, esse ano eu fui colocada... Sabe aquela ideia que você aceita um pacotinho e quando você abre o pacotinho, você vê que tem um universo inteiro atrás dele que ninguém te contou? Que estava ali? É bem assim a coisa. Me pediram para coordenar o Centro de Musicoterapia, e eu já fiz isso outras vezes. Eu falei, sim, posso coordenar. Aí veio a central de estágios e disse, quem é o coordenador? É o musicoterapeuta? Sim, é o musicoterapeuta. Ok, então você é o preceptor de estagiários. Hã? Como assim eu sou preceptor de estagiários? Eu sou musicoterapeuta da instituição, aqui, sou professora. Como você é preceptora? Resumo da ópera, o centro precisa de profissional musicoterapeuta, a universidade não tem, mas tem que ter um musicoterapeuta lá. Então, eu fico nesse meio, musicoterapeuta do centro de musicoterapia, meio professor. Eu só não sou orientadora de estágio, isso eu não posso ser, em hipótese alguma. E aí, nesse lugar do meio preceptor, eu lancei as triagens, né, com os participantes, e a gente tem uma demanda muito grande de crianças, de 2, 3, 4 aninhos de idade, mas realmente está uma enxurrada de criancinhas nessa faixa etária, de crianças nessa faixa etária. Eu me encontro com cada musicalidade ali, que eu falo, gente, como isso acontece? Como alguém pode ser assim? Eu pergunto para as famílias, assim, no quesito de importância com os sons, sabe, de liberdade com os sons, de movimentos aparentemente aleatórios com uma baqueta, e você escuta uma curva melódica muito bem definida e até ousada nos intervalos ali. E eu pergunto para a família, interessante, vocês escutam muito música? Eu falo, não. Tem instrumento musical na família? Não. Eu falei, uau! Meu coração pensa assim. Então, essa relação com a música, independente de ser um estudante de musicoterapia, tá ali, gente, tá nessas pessoas que vêm para o centro porque estão no espectro do autismo ou que estão já dentro do TDAH e as famílias ficam angustiadas com isso, ou altas habilidades, mas as crianças não conseguem lidar com isso e fica esse descompasso, né, social, por assim dizer. Mas na música, eles são, assim, absolutamente conectados com eles e a música ali. Então, essa ideia de músico-centramento, eu acho que ela transcende também essa musicoterapia, teoria de musicoterapia, por assim dizer. Eu acho que ela é, Zuquinha lá, né? É do humano. É do humano, Homo músicos. Essa é É a do Clara humano. Piazetta, essa é a Clara Piazetta entusiasmada. É isso, é isso. Apaixonada, entusiasmada, Simples assim, empolgada. tu sempre foi uma baita musicista e entende? Estamos falando de uma naturalidade, Clara também terceira geração, que bebe de uma naturalidade de um Paul que tocava 80 concertos de piano de corpo. Quando disseram, quem é aquela ali? Aquela ali é a Robertinha, ela tem síndrome de Down, manda. E aquele ali é o Cláudio que tem autismo, manda. E daí, galera? E todos se transformaram, o que é isso? O Cris chega com o piano dele aí, sai tocando, entendendo, entrando no modelo e vê. O Cris volta e meia. O que é isso? Se arrepia. O cara não falava semana passada, tá falando. É isso, é simples assim, simples assim. E todo perfeito, Clara, porque uma coisa que numa das lives o Gregório diz: todo mundo é redundância, todo mundo deveria ser músico centrado. Não é, não é. E Clara, não é mesmo, e tu sabe que não é, porque desde a década de 90 a gente não ouve falar, galera, não fala em música, Clara. Tu é uma das chatas também, que enche o saco da galera. A galera não fala em música. A gente fala Ou da fala em mãe, música. nós falamos da mãe do bebê, la madre do bebê. Em espanhol, que era em que? Em inglês? Lá, em alemão, não sei como é que é, Cris. La madre do bebê. Mas não se fala em música. Isso é uma coisa assim. Eu chego na musicoterapia, eu chego como bacharel em violão. É onde eu não toco. Na musicoterapia, é onde eu não toco.
Mas como? E aí, Clara, o que tu tá vendo no teu estágio, eu tô vendo no ICD. A galera que chega aqui com música, o Cris virou para mim e disse, eu não quero estagiar no outro lugar, eu quero... Não faz sentido não ser músico centrado. Marina, vamos finalizar, Marina? Vamos finalizar. Clara, obrigada. Obrigado, Clara. Super, sempre. Clara, Galerinha, André, Gregório, meus professores. Eu agradeço muito. super obrigado por terem vindo. Então, dia 29, nosso próximo encontro, provavelmente, então, a gente quis esclarecer, quis abrir esse debate, que vai continuar, né? Mas dia 29 de setembro, a gente deve... De setembro, eu falei? Eu falei o quê? Dia 29 de setembro, a gente deve continuar, então, a tradução e reflexão de Healing Heritage. A gente tem o objetivo de traduzir todo o Healing para a gente debater, né? Então, aí vai ficar como um material brasileiro bem importante, né? Marina, super obrigado. Gregório, super obrigado. Clara, Ju, Carol, galerinha toda. Obrigado por terem vindo. Sempre convidado, sempre um prazer. Marina, quer falar alguma coisa? Agradecer a todas as pessoas que você agradeceu também, e agradecer a Isabela, que está aí de co-host, deixando as pessoas entrarem, gravando. Obrigada, Isabela. Apoio tecnológico. Beijo, gurizada. Até dia 29, gente. Até dia 29 de setembro. Beijão, beijão. Beijo, Valeu, Marina. André. Beijo, Marina. Beijão.